Bem, seria muito bacana aqui, por exemplo, a gente vai estar aqui usando o aplicativo, né? E se eu estou com o aplicativo aberto, né? Ou se eu fechar ele e abrir de novo, consequentemente ele vai consumir o serviço lá, né? Porque o serviço está sendo consumido só no início. Mas e se eu quisesse consumir esse serviço novamente, quando eu recarregasse, né? Por exemplo, clicar aqui, arrastar para baixo e fazer o app recarregar e, consequentemente, consumir lá o serviço novamente. Tem como fazer isso? Tem. Então, qual é o caminho das pedras? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar essa carga aqui do serviço, que é basicamente essas duas linhas aqui, e jogar eles dentro de uma função, de um método específico. Então, eu vou criar logo aqui embaixo um método sem retorno, né? Eu vou chamar de carregar previsões, não recebe nada. E basicamente eu vou tirar essas duas linhas de código daqui e colocar aqui. Eu vou chegar aqui e invoco esse método. Só com isso aqui, vou salvar, não deve mudar nada, né? Vou até para garantir, vou vir aqui e fazer o hot reload. E você perceba que não mudou nada. Por que eu externei? Porque eu preciso fazer com que, quando haja esse evento do usuário de carregar essa tela para baixo, ele faça a recarga. E a recarga estava acontecendo só no init state, que só executa a primeira vez, né? Quando o app carrega a tela. Não daria para eu fazer essa recarga desse jeito. Uma vez que eu fiz isso aqui, eu preciso agora fazer com que, quando o usuário puxe essa tela para baixo, ele invoque esse método aqui, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou descer lá para o body, né? Então aqui eu tenho o body do meu widget, o home, e vou retirar, né? De novo, recortar o center mais uma vez. Então eu vou vir aqui, deixa eu ver onde ele termina. Vou recortar ele aqui, dei um Ctrl X, novamente, né? Vou jogar lá no meu backupzinho, né? Só para não perder. E agora, aqui no bar, eu vou utilizar um cara chamado Refresh Indicator, tá? É um widget aí que é um indicador de refresh, né? Que ele vai permitir com que eu tenha essa interação com o usuário. Vou colocar abre e fecha parênteses aqui, vou expandir ele, e aqui eu vou utilizar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um listener, né? Chamado onRefresh. Então, basicamente, aqui a gente cria uma funçãozinha para ser executado toda vez que o usuário tiver esse refresh. Então, eu vou implementar esse método aqui fora daqui, aqui em cima, logo após o carregar previsões. E esse método, ele retorna um future. Por quê? Porque a gente tem novamente aquele sincronismo, né? Então, o usuário foi lá, mandou atualizar, vai fazer algum processo que eu não sei quando que vai terminar. Então, future, eu vou chamar esse cara de atualizar previsões, não recebe nada. E aqui, basicamente, ele vai ter que esperar, né, o carregar previsões. E aqui, nesse método, ele vai ter que atualizar o estado do app, ou seja, ele vai ter que carregar as previsões de novo. Então, se ele carrega as previsões de novo, e eu quero que essas previsões novas apareçam na tela, a gente viu nas aulas anteriores que eu preciso atualizar o state, né, desse widget stateful. Então, aqui eu vou colocar o setState, e aqui dentro eu vou ter uma função que vai invocar aqui o carregar previsões. Bem, e aí eu vou tentar colocar esse cara aqui, né? Atualizar previsões. Deu pau ali, mas não tem problema, porque a gente não terminou ainda, né? E aqui o segundo parâmetro que a gente tem é justamente o child. E agora eu vou lá pegar o meu backupzinho, né? E vou devolver para cá, tá? E salvei. Então vamos dar uma olhada agora no app para ver se tudo vai dar certo. Beleza? Bem, vou chegar aqui, vou arrastar para baixo. Perceba que já apareceu ali um íconezinho diferente, né? Vou soltar e ele começa a carregar e não termina, né? Por que que tá acontecendo isso, né? Vamos ver se tem algum erro. Olha lá, callback returned null. Qual que é o problema? Tudo tá assíncrono aqui, né? Então a gente tem que tratar essa questão do assincronismo aqui também, justamente aqui no nosso atualizar previsões. Então vamos fazer algumas adaptações aqui. Eu vou chegar aqui nessa função, você vê que ele tá com um probleminha aqui, né? Ele tá falando aqui no future tem que ter um generics falando qual que é o tipo, né? Aqui não tem basicamente um tipo, a gente vai colocar null. E aqui eu vou falar que esse cara é assíncrono. Então async, salvei. Eu vou recarregar aqui o app, espera um pouquinho. Vamos testar novamente. Vou vir aqui, vou puxar para baixo. E agora, ó, ele volta. Então no meu caso aqui, essa consulta já é atual, né? Já é a última consulta. Então não vai mudar nada porque realmente ele trouxe os dados. Mas será que ele está realmente invocando, né, o serviço? Vamos dar uma logada aqui, né? Então eu vou colocar aqui o meu debugger e eu vou lá dentro do service aqui
e vou, bem antes dele retornar as previsões, eu vou colocar aqui um print. Assim, carregou novas previsões. Ponto e vírgula aqui no final. Só para garantir, vou dar um reload aqui. Tô com o meu debugger aberto. Espera aqui, ó, carregou novas previsões. Vou puxar aqui novamente e tá lá, ó, de novo carregou novas previsões. Então quer dizer, toda vez que eu atualizar, ele vai carregar as novas previsões. Legal, né? Com isso, a gente terminou aqui a nossa implementação do Vidente. Então, a gente tem aqui um app que traz previsões do tempo de verdade aqui, né? As previsões do dia, traz ali a temperatura atual, a maior temperatura que a gente vai ter ali ao decorrer do dia, a menor. Quando eu puxo aqui para baixo, ele faz o refresh, né, das previsões. Então, tá um appzinho bem simples, mas bem bacana. Na continuação da série, a gente vai implementar um app novo, onde a gente vai explorar agora o recurso de ter mais de uma tela, né? Porque nesse app a gente tem basicamente uma tela, a gente tem todo o processo, né, de consumo de API e tudo mais, mas a gente não fez nada ainda que tenha mais de uma tela. Então continue na série aí que a gente vai ampliar aí os nossos conhecimentos em Flutter. Beleza? Grande abraço e até lá!